Olá, amigos, vamos retomar aqui a segunda parte do nosso vídeo. Não fiz nada nesse intervalo do primeiro vídeo para agora, só aproximei mesmo a câmera para facilitar a visualização. Olha, aqui eu vou utilizar, como a fraldinha já tá com esse acabamento, esse azulzinho aqui, então a gente vai utilizar o turquesa para fazer esse lençolzinho. Daí eu faço uns detalhes em azul marinho pra combinar com a camisetinha que eu tô pintando. Aliás, que eu irei pintar. Então, com um lado do pincel, eu pego o branco, o outro lado eu pego o turquesa. E vou fazer o preenchimento do lençolzinho. E a gente também pode fazer assim, olha, pegar só o turquesa, vai preenchendo, é até mais fácil. E depois que vem com o branco. Preenchendo tudo. Se aí for quente como aqui, a gente pode fazer assim, olha. Preenche uma parte e utiliza o branco. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, tá? Para que mais pessoas tenham acesso ao nosso canal. Quando eu retornar da feira, eu vou tentar gravar o vídeo de como fazer a toalha com capuz. Vou ver lá com minha mãe um melhor dia para ela, porque eu vou tirar uma semana de folga para recuperar as energias e retomar tudo novamente. As encomendas já estão marcadas. Quem quiser ainda marcar encomenda, pode anotar meu zap, é o 84999487768, tá bom? Esse é meu número do zap, eu utilizo ele para encomendas e é o meu telefone particular, então a função principal são as encomendas e eu me comunicar com meus familiares, essas coisas. Para responder sobre perguntas direto lá, não acho muito legal pelo fato, assim, de tomar muito meu tempo. Esses desenhos que eu faço aqui, eu costumo colocar eles lá no meu Facebook, no álbum, tanto o gráfico como a pintura já completa, tá bom? Aqui no caso eu só peguei um pouco do branco, coloquei aqui no meio para fazer a luz. Então, eu vou pegando um pouco do branco e um pouco do turquesa. E vou intercalando aqui para fazer a luz no paninho, né? Aqui eu peguei o branco novamente. No vídeo fica aparecendo assim, como que tem muito branco, só que ele acaba sumindo quando vai secando. Então, não precisa se preocupar com isso agora. Se depois ficar realmente forte, eu vou e passo um pouquinho mais da tinta de base, né, que eu estiver utilizando. Para fazer a sombra dele,
Para fazer a sombra desse lençolzinho, a gente vai utilizar o azul mar, que é um tom mais escuro do que o turquesa. Então, com ele eu vou marcando alguns pontos para fazer a sombra. Aqui eu queria fazer como que tivesse um tecidinho aqui, apesar do risco não ter, ter um tecidinho como se estivesse por trás do ursinho. Então, eu venho com ele mais escuro. Mesma coisa aqui desse lado. Aqui é como que tem uma dobrinha do lençolzinho e aqui a profundidade de onde tá o ursinho. Então, a gente vai marcando isso aqui, prestando atenção nas dobraduras do tecido. E, consequentemente, você depois vai fazer um pouco mais de luz nessas dobraduras, para dar volume. Aqui, quando passar um pouquinho, você com a unha mesmo pode retirar. E para fazer o contorno, a gente ainda vai estudar se vai utilizar algum tom de azul, algum tom de cinza, ou até mesmo rústico, para fazer o contorno. Eu vou analisando conforme vou fazendo a pintura. Olha, aqui eu utilizei o azul mar para fazer sombra, então com um pouquinho do branco eu vou dar volume nessa dobrinha aqui, olha. Certo? Então, essa etapa aqui tá parada, a gente parou ela. Isso aqui eu acho que eu vou fazer branquinho mesmo, olha, que é o paninho onde está segurando aqui a estrelinha. Então, a sombra do branco, eu vou utilizar o cinza claro. Sempre com o cantinho do pincel para não atrapalhar o movimento. Essas outras estrelinhas é a mesma cor dessa, então eu não vou fazer para não levar muito tempo. Agora a parte do ursinho a gente volta novamente para ele. Sim, outra coisa. Essa área aqui que não tem a barra e tem aqui os olhinhos para pintar, então quando ela tá no intervalo entre seco e molhado, eu vou e pressiono onde tem o olhinho, porque facilita na hora de eu fazer os olhinhos nessa área, vai ficar mais macio. Mesma coisa na área de contorno, só que você tem que certificar que essa pintura, ela não vai sair no seu dedo. Olha aqui, ó, ela sai só um pouquinho, tá vendo? Olha. Então, é um equilíbrio na hora de fazer isso aqui. Ela nem tem que estar molhada, mas ao mesmo tempo não tem que estar totalmente seca, porque senão você não consegue fazer isso aqui. De facilitar o contorno e fazer os olhinhos, partes pequenas, né? Esse ursinho, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar a cor chocolate, mas também pode ser utilizado o marrom. Eu vou utilizar o chocolate. Coloco uma gotinha d'água para fazer contorno, que eu acho que facilita bastante. Então, dou uma misturadinha aqui, olha, só uma gotinha d'água. Dou uma misturadinha. Se você quiser, pode fazer isso à parte. E aqui é onde vem a parte que muita gente não gosta ou não tem facilidade, acha difícil fazer. Que é fazer os pelinhos. Então, aqui eu vou pegar minha tinta
Esse pincel é o 422, aqui o 4 já apagou, da Condor, a numeração 000. Então, eu vou pegar ele, minha tinta tá diluída, e vou fazer o seguinte, vou fazer os pelinhos acompanhando o desenho. São pequenos tracinhos, acompanhando o desenho, um seguindo o outro. Quando acontecer de um ficar mais destacado que os outros, meio que atrapalhando, eu peguei assim, olha, um cabo de pincel, fiz uma ponta e vou retirar ele, olha. Mas tem que ser na hora. E o pincel você tenta fazer como que ele fique o mais erguido possível, não ficar muito deitadinho. Pode fazer alguns pelinhos mais levantado, olha como eu tô fazendo aqui. Como pode fazer ele mais comportadinho na orelha. E o tamanho dos pelinhos também é a gosto seu. A gente vai fazendo aqui, acompanhando o desenho. Mesma coisa aqui, olha. Aqui na parte do focinho, eu faço mais aqui no meio, os pelinhos, e depois venho só acompanhando o desenho. Nas mãozinhas. E a gente pode fazer uma segunda sombra nesse ursinho. Aí eu tenho que esperar esses pelinhos secarem. Aqui a parte do focinho a gente pode até fazer também, já que o marrom não, a cor chocolate é um pouquinho mais forte, então pode fazer aqui a boquinha. Quem tiver dificuldade de fazer o desenho assim, porque acaba apagando, tenha o desenho ao lado e você vai prestando atenção nos detalhes dos riscos. Aqui o nosso ursinho, o contorno já finalizou. Então, eu pego o preto para fazer o narizinho dele. E aqui o olhinho, eu também vou fazer ele todo pretinho. Porque é um olhinho menor. O olhinho, quando é assim, eu tô acostumando... Quem tiver pinta bolinha, faz. Quem não tiver, utiliza assim, olha, um pincel que esteja o cabo assim, bem pequenininho. Carrega na tinta e faz as duas bolinhas. Uma aqui e outra aqui. É bem simples esse desenho. A gente pega o preto com o mesmo pincel que vinha contornando, faz a sobrancelha e os cílios. Os cílios basta 2 tracinhos para cada lado. Então, com o branco, a gente vai fazer um ponto de luz no olhinho, outro ponto de luz. No narizinho, a mesma coisa. Só que a gente faz como se fosse só um tracinho. Aqui no olhinho, a gente pode ter 2 pontos de luz, olha, um maior e outro menor, tá? O contorno desse lençolzinho, eu vou fazer num tom de cinza. Por quê? Esse aqui, no caso, é o cinza chumbo. Porque o cinza chumbo, na hora que eu fizer esse contorno, na minha camisetinha azul marinho, ele vai ficar legal. Se eu utilizar um tom
um tom como rústico, eu não sei se ele vai ficar tão bom. Então, a gente pode utilizar também aqui o azul petróleo, mas eu optei pelo cinza chumbo. O contorno eu gosto de utilizar para destacar a pintura. E aqui a gente vai acompanhando o desenho. E depois pode pegar e fazer uma outra sombra já com esse cinza chumbo. Você aí em casa, quando estiver fazendo, pode fazer com calma. De preferência sem conversar muito, para não atrapalhar no contorno, tá bom? Não esquece de acompanhar o primeiro vídeo desse aqui. Esse já é o segundo. E a gente vai fazendo assim, olha, acompanhando todo o desenho. Aqui eu não vou fazer nada, pronto. Esse cinza chumbo, a gente pode utilizar para fazer um pouquinho mais de sombra. Profundidade, olha, aqui dentro. Aqui ficou errado um pouco na hora de fazer o contorno. Então, eu vou consertar utilizando o cinza chumbo, que é a profundidade que a gente deu aqui. Não precisa utilizar muita tinta no pincel para esse caso, tá bom? E aqui depois, eu acho que eu vou fazer logo, fazer umas bolinhas em azul marinho, para combinar com a camisetinha que eu vou pintar ainda. Mas segue o mesmo princípio, né? Quando você estiver pintando assim, conjuntinhos, os kits, segue o mesmo princípio, tá bom? Aqui a gente pode contornar também, olha, essa tirinha que tá aqui na estrelinha. A estrela em si, eu vou contornar com o ocre. Ou, se você quiser mais forte, pode ser com o siena. Olha. Aqui a tinta eu acho que dá pra fazer o contorno sem precisar acrescentar a água. E a gente vai fazendo isso em todo o desenho da estrelinha. Essas menorzinhas, vocês quiserem, pode fazer ou só com marfim ou só com o amarelo canário. Vai depender do gosto de vocês. E daí faz o contorno com o ocre. Aqui o olhinho, a gente faz com o preto mesmo. Ou vai ficar forte? Não, vou fazer com preto. Olha, 2 pontinhos mais compridinhos, né? Não é o ponto redondo mesmo. Faz a sobrancelha. Um pontinho do nariz e a boquinha, que pode ser assim ou pode ser assim, tá?
Com o branco, você faz o ponto de luz. E aqui a gente já é tempo que secou os fiozinhos do contorno. Então, a gente vai utilizar agora o que eu já ensinei em outro vídeo, como fazer sombra utilizando o diluente. Então, aqui eu pus uma gotinha do diluente. Aqui estou com a tinta que eu fiz o contorno. Então, eu pego um pouquinho da tinta em um lado, em um canto do pincel, no outro canto o diluente. Tá? E a gente faz uma sombra extra para marcar mais o nosso desenho. A gente vai utilizar aqui dentro da orelhinha. Pra que esse diluente, Márcia? Para facilitar essa minha tinta espalhar. Deixar um beijo aí pro pessoal que tá acompanhando a gente, até fora do Brasil, isso é muito bom. Panamá, entrei em contato com uma pessoa essa semana. Tem da Argentina, né? Temos muitos contatos da Argentina também. Estamos crescendo, graças a Deus. Só tenho a agradecer a vocês, tá? Olha, aqui também no focinho a gente coloca um pouquinho da sombra, para dar profundidade. Eu acho que é só. Ah, fazer as bolinhas azul marinho. Para fazer as bolinhas em azul marinho, como vocês sabem, eu costumo imitar a estampa na pintura. Então, aqui, como é uma estampa muito miudinha, então não vou fazer ela. Eu vou fazer só as bolinhas em azul marinho. Mesma coisa. A gente pode utilizar 2 tamanhos de bolinha. Esse aqui, utilizando o cabo do pincel. Eu vou mesclando aqui, olha, entre um e outro. Uma distância grande, porque aqui eu vou querer fazer com bolinhas pequenas também. Então, vou fazendo a uma distância maior de uma para outra. Então, com o pincel, aquele que a gente usou para retirar o pelinho, olha, ele dá uma bolinha bem pequenininha. Então, a gente vai fazendo também as bolinhas com ele. Eu não tenho grande parte de material exclusivo para pintura, não. Eu vou utilizando conforme vou criando. Esse caso aqui é uma coisa simples, faz com apontador mesmo. Pronto, eu acho que foi. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir e compartilhar também, tá? Nos próximos 2 sábados não teremos vídeo, tá? Em decorrência da feira. Não tenho como gravar, tá? Beijo grande!